Alô você, você está aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado para você estudante do ensino fundamental, do ensino médio, você universitário, pesquisador, curioso da matéria. Aqui, como sempre, o professor Eduardo, trazendo conteúdo de humanas, assuntos sobre história, filosofia, sociologia, geografia, tá? Não esquece de deixar o seu like, de se tornar inscrito se você não é inscrito no nosso canal, compartilhar os conteúdos que eu coloco aqui para nessa corrente juntos mostrarmos ao YouTube, à plataforma, a relevância e a importância desse, desse, desses conteúdos que eu coloco aqui, tá? Só assim, com a sua ajuda, nós podemos democratizar o ensino público. Um ensino público tão carente e tão negligenciado, né, pelas instituições públicas que deveriam defender os interesses da sociedade, principalmente no que se refere à instrução, à escolarização em si, né? Mas vamos lá, turma, não adianta só ficar reclamando, nem se lamentando, a gente precisa agir. Eu vou daqui fazendo minha parte, você vai daí fazendo a sua, estudando, compartilhando, meditando, questionando e assim com conhecimento amplo e dinâmico tornar o mundo melhor, tá bom? Sem mais delongas, hoje mais um assunto de história antiga, Roma, e hoje nós vamos falar sobre a crise propriamente dita do Império Romano. Eu já venho nos vídeos anteriores preparando vocês, prevendo vocês dessa crise que estava por vir no Império Romano, depois de um auge, depois de um processo de expansão, né? E ele chega ao topo da evidência e agora a crise que ela já era tão evidente, já havia se lutado contra ela, infelizmente ela chega a um ponto inevitável, tá? Então vamos lá, turma. Como eu já havia dito, Roma ela vai cair por gigantismo. Ela cresceu muito e ficou impossível de administrá-la, porque eram grandes as extensões de suas fronteiras, né? E essas fronteiras criou obrigações para o governo que cada ano ficava mais difícil administrar. Conservar estradas, pagar funcionários administrativos, financiar exército, garantir alimentação para a população e levantar muros, né, que serviriam para a proteção das terras, das constantes pressões dos povos bárbaros, exigia do Império Romano muito dinheiro. Além disso, desde o século anterior, a gente já está beirando aqui o século V, né? Então, desde o século IV, ou meado do século IV, as guerras de conquista vinham diminuindo, causando a redução de mão de obra escrava. A Península Itálica, principal região escravista do Império, sofria com a falta de mão de obra e com a concorrência econômica exercida pelas províncias. Então, sem mão de obra para produzir, ficava difícil concorrer. No século III, a grande extensão do território se tornou um grande entrave para a estabilidade política e econômica do Império Romano. As fronteiras do Império eram constantemente ameaçadas pelo avanço dos povos bárbaros. No Oriente, os exércitos romanos lutavam contra o Império Sassanita e na Europa Central contra os germanos. A necessidade de financiar as guerras levou ao aumento dos tributos. Se não tem recurso, então aumenta-se os impostos. Tá? Para escapar dos impostos, tanto as camadas pobres quanto as elites começaram a deixar as cidades e a se fixar nos campos mais distantes, onde era mais difícil a cobrança. Né? Para conseguir mais dinheiro, os imperadores passaram a emitir mais moeda, já que a população não era suficiente para pagar tributo, já que ela estava fugindo, né, dessa taxação, então o governo passa a produzir mais moeda, o que gerou um grave processo inflacionário. Mas, professor, como é isso? O governo está produzindo moeda e isso gera inflação? Sim, porque a inflação é um problema do próprio comércio. A partir do momento que o comerciante, até mesmo o poder fiscal,
e o Estado em si, a máquina administrativa, entende que tem dinheiro na praça, ela eleva os juros, ela eleva o preço das mercadorias, tá? Quando um comerciante entende que tem dinheiro na praça, que o cidadão ele está com dinheiro na mão, então ele aumenta o preço de um produto, porque assim aumenta a sua margem de lucro e ganho, porque ele sabe que o cidadão ele tem dinheiro suficiente para pagar. Então a inflação é um mal incontrolável que existe paralelo ao comércio. A fixação de muitos moradores do Império nos campos foi marcada pela concentração de terras na mão da elite, em prejuízo dos camponeses pobres. Eu havia explicado que isso seria o embrião do que vai ser ainda na Idade Média o sistema feudal. O rico ele tem posse da terra e coloca o trabalhador, coloca o pobre para trabalhar nessa terra para produzir para o dono da terra e para ele mesmo, sendo que o dono da terra fica com a parte maior da produção. O aumento dos impostos piorou a situação dos camponeses que reagiram rebelando-se. O governo, por sua vez, contratou mais soldados para reprimir as rebeliões camponesas, mas essa medida aumentou o gasto do governo, que levou novamente ao aumento dos impostos. Como resultado, a inflação se agravou, reduzindo ainda mais a atividade econômica do império. Observe que o governo ele já está desesperado. Não tem dinheiro, aumenta o imposto, a população se rebela, então ele vai usar de força, precisa de dinheiro para contratar esse soldado, já que o soldado ele agora é um indivíduo profissionalizado, né? Ele recebe um salário para poder servir na defesa do Estado, e isso vai gerar mais despesa para o governo. Então é um momento de desespero e não há mais saída. A crise no século III também se manifestou na relação entre exército e governo, porque contrata-se mais soldado, mas não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo, então os salários começam a atrasar. Vários imperadores foram assassinados por suas tropas, que deixaram de servir a Roma para servir aos oficiais. Lembre-se também nos vídeos anteriores que havia um pacto de fidelidade entre soldado e general. Os generais eram simpáticos aos seus soldados, então o soldado ele passa a servir o general e não o imperador. E assim esses imperadores eles começam a ser assassinados. Só para se ter uma ideia, entre 235 e 285, Roma teve 26 imperadores e apenas um morreu de morte natural. Todos os outros 25 foram assassinados por seus soldados. Se a vastidão do império era um grande problema, a proposta de dividi-lo parecia ser a solução, já que dividindo, desmembrando aquela imensidão territorial, ficaria mais fácil administrá-la, e essa administração seria por província. E essa decisão foi tomada pelo imperador Diocleciano, que dividiu o Império Romano em 4 regiões e nomeou imperadores para cada uma delas. Nossa, resolveu o problema? Não. A nova forma de governo, chamada tetrarquia, também não solucionou os problemas, porque os tetrarcas, que eram os administradores de cada região, passaram a disputar o poder entre si, e o império caiu em uma nova crise interna, porque nos governos seguintes, as disputas entre as províncias favoreceram a prática da corrupção política. Nós ainda não havíamos falado em corrupção em Roma, porque ela não era uma corrupção dentro da máquina pública, porque o sistema de assembleias fiscalizava muito bem a forma do gestor, né, de administrar o recurso público. Mas agora, diante de tanta crise, diante de um cenário caótico, foi uma porta aberta para a entrada da corrupção. É o primeiro momento na história romana, durante a crise, que nós vamos ouvir falar desse nome, corrupção administrativa. Enquanto as cidades romanas do Oriente prosperavam, a parte ocidental do império se ruralizava. A crise do comércio, da produção artesanal e a escassez de metal, agravados pela invasão dos bárbaros, provocaram o esvaziamento das cidades. Mas espera aí, a cidade vai esvaziar, ela vai prosperar com isso?
ela vai prosperar no seguinte sentido: vai ter menos gente na cidade. A produção, que é pouca, vai ser suficiente para aquela população, tá? Que é uma população que correu tudo para o âmbito rural. As camadas sociais mais baixas, sem trabalho e temendo aos ataques dos bárbaros, porque esses ataques eles vão se concentrar nas cidades, mudavam-se para o campo, em busca de abrigo, trabalho e proteção. Por exemplo, Roma, que tinha mais de 1 milhão de habitantes no auge do Império, contava apenas com 300 mil quando a crise se agravou. Uma redução aí de 70% da população, né? 700 mil pessoas passaram a morar nos campos, no meio rural. Os ricos retiravam-se para suas propriedades rurais, onde poderiam viver do consumo dos produtos da terra e do artesanato. Com o tempo, na verdade, comerciantes e artesãos também se refugiaram nos campos em busca de trabalho e proteção. Já que o dono daquela terra está lá, então ele vai precisar de gente para trabalhar, então vamos lá, porque lá no meio rural vai ter emprego para a gente. Essa era o que o homem da cidade estava pensando naquele momento de crise. Muitos camponeses, sobrecarregados pelos impostos, colocavam-se sob a proteção de grandes proprietários rurais, em troca de proteção e trabalho, e esses camponeses passaram a trabalhar nas condições de colonos. Observe mais esse detalhe. Aí é o sistema feudal já tomando forma. Os colonos cultivavam uma parcela da terra do proprietário e entregava a ele o que produzia, como pagamento pelo uso da terra. Eles podiam comprar bens, mas não tinham permissão para vendê-los. E o que compravam não lhes pertenciam juridicamente, mas sim ao proprietário da terra, porque aquela terra estava emprestada. Dessa maneira, os colonos não tinham como fazer fortuna. No final do século IV, procurando aumentar a arrecadação de imposto, o governo imperial instituiu o colonato, que era o sistema de trabalho que prendia o colono, sua família e seus descendentes à terra, e proibia os proprietários dos colonos de vendê-las. Agora, o fato de você, proprietário rural, ter um trabalhador trabalhando para você a vida toda, não no regime de escravo, mas um cara que ele era preso à terra, agora isso aí se torna lei. Na verdade, não é uma lei, é um artifício jurídico para obrigá-lo a permanecer na terra, porque se ele em algum momento vender essa terra ou abandoná-la, ele vai sofrer uma punição. Observe, um dono de terra tem um cidadão trabalhando para ele no sistema de colonato, onde ele trabalha uma terra que não é dele e o que ele produz, a maior parte é para o dono da terra, e agora existe lei para oficializar esse sistema. Ainda não é o sistema feudal propriamente dito, porque ainda falta um agente. Ainda falta um agente para poder, na Idade Média, que vai na Idade Média, configurar o sistema feudal. Mas esse agente, você vai ficar sabendo nos próximos vídeos, tá? Vou deixar esse suspense aí. Ou, se você já sabe, deixa aí nos comentários para mim testar um pouco aí o seu conhecimento, tá? No século V, nas cidades romanas, muitos edifícios da antiga cultura pagã estavam abandonados. O mato crescia nas cidades, né? Porque a cidade estava abandonada, não tinha gente para poder cuidar dela suficiente. As únicas construções novas e mais preservadas eram os mosteiros e igrejas cristãs. Lembre-se que o cristianismo estava no seu início. O vídeo anterior, né, a origem do cristianismo, fala sobre isso daí. O catolicismo está se iniciando, o cristianismo está com as suas construções novinhas. E o mesmo ocorria com a literatura. Pensadores cristãos como Agostinho e Ambrósio escreviam para um público que se expandia no Império, entusiasmado com a luta entre o passado romano e os valores cristãos que se afirmavam pouco a pouco. No início do século IV, as províncias ocidentais do Império Romano já não podiam deter o avanço dos bárbaros. Muitos deles cruzavam as fronteiras com a permissão dos imperadores e ingressavam no próprio exército romano. Veja a que ponto chega, não tem mais como combater, então agora ele era um ser permissivo.
Ele estava permissionado a circular a cidade e até fazer parte das armadas. Outros ainda trabalhavam como agricultores e criadores de animais nas terras imperiais. Em um último esforço para salvar Roma e assegurar a unidade do império, em 395 o imperador Teodósio o dividiu em duas partes, que era o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, que era a antiga Bizâncio, né? E o Império Romano do Ocidente, com capital em Ravenna, mais tarde transferida para Milão. Então, o que eram 4 regiões, agora são apenas 2. Isso para quê? Para diminuir os conflitos entre os tetrarcas, né? E tentar diminuir assim também a corrupção entre eles. A divisão, porém, não conseguiu reorganizar a economia do império, nem repelir as invasões germânicas. No século V, os francos dominaram Lutécia, que é a atual Paris, os visigodos saquearam Roma e os vândalos dominaram Cartago, no norte da África. Em 476, os Herulos depuseram Rômulo Augusto, que era o último imperador romano do Ocidente. Alguns historiadores consideram que esse fato marcou a queda de Roma e deu início na Roma ocidental, a gente está falando de Roma ocidental, não da oriental, tá? Ao que chamamos de Idade Média. E na divisão tradicional da história, o período medieval durou do século V até meados do século XV. Esse primeiro momento é o momento da queda do Império Romano do Ocidente, tá? O Império Romano do Oriente vai ser quando cair o Império Bizantino, quando cair Constantinopla, tá? E Roma chega ao fim. Tem um trecho, um texto, na verdade, deixado por São Gregório, e esse texto ele diz o seguinte: por toda parte nós só vemos luto, só escutamos suspiros. Roma, outrora senhora do mundo, curva-se sobre um indizível dor, sobre o assalto dos bárbaros, sobre a ruína de seus monumentos. Onde está o Senado? Onde está o povo? As glórias do mundo foram aniquiladas, resta apenas uma multidão miserável, exposta todos os dias ao gládio dos bárbaros. Que foi feita da glória romana, que foi feito de seu orgulho, o Senado desapareceu, a cidade deserta desaba sobre si mesma. Olha que relato de um vivente daquela época, de uma testemunha da época, e o que ele fala, né, sobre a situação de Roma naquele momento. Era um momento de desespero, de dor e angústia, sem ter nem ao menos certeza de uma melhora no futuro. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil e produtivo para vocês. Não esquece de compartilhar o nosso conteúdo. Fiquem todos bem e até uma próxima.